Sessão 225. Hoje é dia 25/2/2021, 20 horas e 27 minutos. Interessante. Vamos lá. Bora pra sala branca. Tá. Se concentra, vê o que acontece e aí pensa no seu símbolo e veja se tem algo no seu campo. Meu mentor falou para eu prestar atenção. Tá. E ele também tá pedindo para você ser meio paciente, porque eu também não tô num estado mental bem meio padrão. Tá. É o que ele falou, que eu tô num estado mental um pouco divergente do normal. Entendeu. Beleza. O que aconteceu é que eu tô na sala branca e eu fiquei com a minha mão estendida, com a palma dela para cima, e eu tava vendo o meu símbolo flutuando em cima Uhum. da palma da minha mão. E é, é estranho, porque tava focando no símbolo. Eu acho que eu tava meio que me sentindo sugado por ele. Quando meu mentor falou preste atenção, ele tava falando para prestar atenção no símbolo. Então ele tava falando para mim. Quando isso aconteceu, eu comecei a ver outro lugar, que é a praia que eu sempre vejo. Sei. Tô ligado. Para você ver quão rápido foi, porque eu tô falando agora, mas isso aconteceu há muito tempo já. Eu tô até me perdendo no tempo. Porque eu tô num. Realmente tá bem diferente assim dentro de mim. Parece que tá tudo passando bem, mas devagar. Mas eu me vejo de pé nessa praia. Isso tá muito. Você tá vendo alguma coisa? É o seguinte, eu tô me lembrando de uma memória que eu nunca contei aqui no PCE. Certo. Quando eu entrei no PCE, eu estava meditando na frente da lareira, onde eu sempre medito às vezes, e lá me veio uma imagem de que eu não entendia, e eu sempre desconfiei da veracidade dela, mas agora eu entendo que ela não pode ser mentira. Pelo caráter dela, eu ainda estava desconfiado. Certo. Foi dessa memória que eu fiz aquele desenho que era aquelas duas pirâmides, Ah, sei. uma em cima da outra, sabe? Sei. E não é que eu tava escondendo nada, é que eu não tava entendendo também o que significava. É. Normal, certo. Entendi. Então, nessa memória, eu me lembro que eu estava lá com 12 ou mais, eu não me lembro direito, mas eram consciências, digamos assim, espaciais. Eu lembro de ter visto um leão, que me marcou bastante, na ponta, assim. Eles estavam assim, meio que num círculo, e eles estavam meio que perguntando para mim o que eu ia precisar para estar aqui. Sei. Pra fazer parte do projeto. Sim, nessa memória também aconteceu uma coisa engraçada, que eu estava dentro dessas pirâmides e era como se eu fosse elas. Tá, você teve essa percepção. Sim, só que não pelo formato, mas sim pelo caráter do que elas eram, elas eram de obsidiana, então eu sabia que eu estava ligado de alguma forma a isso, entende? Uhum. E eu nunca falei nada porque eu estava até agora tentando entender. Mas agora eu tô falando isso porque estão pedindo para eu falar. Tá, entendi. Porque eu não vou entender sozinho. Tá. É isso que eu tô entendendo agora. Uhum. Tá. O que eu tô entendendo é que assim, cada pessoa do projeto tem uma situação semelhante, que é específica de si, mas está relacionada um com o outro.
Eu vou falar o que tá vindo, tá? Isso, manda. Sabe? Tá certo, tá certinho. Esse lugar, ele é uma missão tanto individual quanto coletiva que as consciências ligadas ao projeto se dispuseram a empreender a sua concretização vibratória. Eu vou precisar de ajuda aqui. Você vai fazer assim, ó. Você vai, tipo, criar um fio energético que vai do seu chakra base até o seu chakra coronário, como se você estivesse mentalizando uma injeção de energia extra para esse chakra coronário. Ok. Meu Deus, parece que eu tô numa montanha russa. Tá forte o negócio aqui. Sabe o mais engraçado? É que todas as informações elas estão vindo por meio de parábolas. Tipo, não tem nada claro, sabe? Não, mas faz sentido. Porque essa é uma questão que nesse momento é como se a gente tivesse que é como se eles não tivessem a permissão para passar isso de forma integral. Sabe, ó, então eu vou falar o que veio. Porque agora eu tô. Tá. Tô assim. Tô, tô na montanha russa, então eu vou curtir. Tô me sentindo assim. Tô até me sentindo meio bêbado. Acho que deu certo. Assim. É como se a minha existência física tirasse energia desse lugar. Tá. Eu tô falando isso porque é o seguinte, eu vi a parábola, a seguinte parábola. Eu vi a imagem de uma árvore e eu vi a seiva sustentando a árvore. Certo. E a seiva vindo da terra, os nutrientes da terra sendo transformados em seiva para nutrir a árvore. Olha só o que eu perguntei agora. Isso tem a ver com o meu eu superior? E aí? A resposta foi sim. Tá. A gente está aos poucos chegando em algum lugar. O eu superior que eu estou perguntando é aquele ser que eu desenhei quando eu cheguei no PCE. Então, é o corredor entre as árvores. Só que é o seguinte, naquele desenho mesmo, atrás dele tem uma construção. E essa construção também está nesse lugar. Entende? Certo, essa foi a principal dica. Só que eu não estou conseguindo entender o que Assim, eu até já mandei um áudio para a Natália sobre isso, porque eu comentei com ela que eu acho que esse lugar é como se fosse uma colônia, entende? Que dá como se fosse um lugar que proporciona integração e densidade ao mesmo tempo. É o encontro das duas coisas. É que assim, antes de eu entrar no PCE, anos atrás, eu conversando com o meu mentor, mas eu não sabia que era ele, eu recebi imagens desse lugar e essa consciência que eu não sabia quem era, mas hoje eu entendo que era o Ré, ele falou que eu ia nascer nesse lugar quando eu morresse. Vamos dizer assim, depois que eu morresse eu ia para lá. Não que eu ia nascer lá, mas tipo, quando eu morresse eu ia para lá. Foi isso que foi passado para mim. Então, naquela época eu achei que eu tava bastante pesquisando sobre o budismo, então eu achei que era essas Buddha Lands, que era tipo cidades astrais e tal. É o equivalente, entende? Aham. Você já perguntou o que o símbolo é? Thiago, o cara apareceu aqui. E aí? Aí é onde?
Na sua frente, você quer dizer, ou na sua Eu não tela tô mental? vendo ele, mas eu não. Quer dizer, você sabe que ele tá aí, né? Sim. É. Ou você tá exatamente no. É que eu tô lá, né? Você tá lá e tá aqui, está nos dois. Não sei. Eu É. tô. Então, ele. Eu achei que ele fosse. Acho que foi isso que foi avisado, que é um estado mental bem diferente, porque eu me sinto É, conectado e meio deslocado. acho que você é mais. É mais uma questão de ajuste, pra você também ficar. Pra não tomar muito susto. É que esse cara me dá medo mesmo. Eu sei que sou eu mesmo, É, mas medo. eu tô ligado. É que toda vez que ele aparece eu sinto que eu fico nervoso. É, não, então, é por isso que ele não apareceu assim muito nítido, né? Pode ver que ele veio tá vindo devagarzinho e tal. É, Só sei que porque tá aqui. é para você saber só que ele tá aí, que isso já é o suficiente, né? Porque senão vai acabar atrapalhando. E ele sabe disso. Uhum. É o seguinte, ele não fala uma palavra. É por isso que é tudo parábola, porque as coisas que ele fala é, é muito. Como é que eu posso dizer? É muito imagética. É muito imagética. Sei. Entendeu? É como se ele se comunicasse de outro jeito, né? Ele tá falando que não vai ser hoje que eu vou entender isso aqui. Uhum. Mas Já é tá bom tudo. porque tira a pressão. Tirou a pressão. Tá bom. Então tá bom. Vamos por partes então. É que dá muito sentimento, entende? É, né? É muito forte a coisa. Eu tô perguntando quem é que criou esse lugar e ele falou que foi ele. Então, é isso. E o que que significa as pirâmides invertidas que você vê neste lugar? A minha gata tentando ajudar. É, tô vendo. É engraçado, eles sempre se sentem atraídos, né? Sim. Cara, o centro da minha testa tá queimando. Tá. Pelo que eu entendi, é uma tentativa de encontro denso e sutil dentro do que a biologia humana aguenta. Só que isso não é o que ele queria falar agora. Ah, tá, entendi. Não, só pra. Eu Beleza. só respondo que você perguntou mesmo. Tá. Então vamos ver o que que ele quer falar. Que se ele já tem tudo certinho pra gente, é melhor. Ele tá falando que uma coisa que eu já desconfiava é verdadeira. Que eu vou psicografar ele. Ah, legal. Bom, muito bom. Ele não é muito fã de psicofonia. Certo. Ele é um híbrido Uhum. e eu não preciso ter medo dele. Por que dá vontade de chorar, meu Deus do céu? É sempre muito emotivo mesmo. Não consigo explicar. Parece que eu tô acessando uma parte expandida de mim que. E eu não gosto de romantizar as coisas, mas é muito emocionante. Falou que teve um processo muito pesado para fazer eu entender o que significa um fractal dentro da perspectiva dele. Tá, ele disse que você vai ter ou que você teve? Não, que não terminou, mas que agora pelo menos ele Ah, pode estar se apresentando. entendeu. Beleza. Ele tá falando que esse lugar é ele. Diz que É. não tem outra maneira dele explicar. Uhum. Então quando eu achava que era uma emanação minha, tá parcialmente correto. Só que Sim. não minha. É.
Mas me parece que é uma emanação dele pra você. É tipo quase que customizado, eu acho. Sim. Só que não é só pra eu, mas pra outros fractais também. Mas é que no final das contas não faz diferença. É, entendi. Ele tá falando que por meio desse lugar eu consigo entender o que eu vou ser. Certo. Ele gostaria que outras pessoas pudessem experienciar isso também. Sim. Por isso que é um trabalho coletivo. Sem dúvida. Sem dúvida. Tá falando que a gente precisa confiar mais na gente mesmo. Que nós que somos responsáveis por aquilo que a gente está construindo aqui. Então ele basicamente confirmou que é a gente mesmo que tô perguntando se então é correto dizer que os diretores do projeto são os nossos eu superiores, e ele diz que sim. É, sim. Sim. É, ele quis dizer que a nossa responsabilidade é maior do que o que a gente pensa, né? Não acho que ele quis dizer desse viés, ele quis dizer que quando as pessoas quiserem falar que o projeto é ruim, no sentido de maligno, é Hum, só a gente pensar no nosso coração e ver por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. é, é uma boa maneira de entender. Porque não vem de fora, vem de dentro. Curiosamente, né? A gente faz um projeto para comunicar com o exterior e, na verdade, a gente acaba fazendo o contrário, né? Ele está falando sobre ectoplasma. Ele está falando que não precisa me acessar para acessar, entre aspas, meu ectoplasma. Basta acessar esse lugar. Agora ele está me estendendo a mão dele. Da mesma maneira como no começo da sessão tinha o meu símbolo na minha mão. Na mão dele tem o símbolo. Meu símbolo. Da mesma maneira como eu desenhei. Sei. Porque na verdade ele está falando que os nossos símbolos, na verdade, é a nossa forma de acessar nosso eu superior. Sim, é isso. Meu mentor cortou a conexão para eu parar de chorar. Cara, eu tô tremendo, você não tem noção. É muito intenso, cara. Eu nem sei mais o que eu falei. É muito intenso. E você sabe que é meio que uma introdução. Não é nem introdução, é uma apresentação, é tipo quase que um treino pra você se acostumar e tal. É bem isso, assim, sabe? Sim. Nossa, agora eu já tô um pouco melhor. Sabe o que eu senti? Hum. Que ele só se comunica por emoção. Você tem noção disso? Então, Mas não é isso. ah, É porque eu senti o meu chakra frontal
ardendo, mas ele não tava, tipo, doendo. É que eu senti ele agindo, entende? Sim. Então, tipo, era como se ele canalizasse tudo que ele sentia pro frontal dele, assim. É muito louco. Eu só tô falando de um termo humano, né? Sim, sim. O máximo que eu consigo fazer um paralelo é muito diferente. Perguntando pro meu mentor se é isso mesmo. E se não tem nada mais a declarar. É isso, né?